E vamos lá, para começar a nossa live. E o título da nossa live é Duas Nutris, uma Verdade, porque a dieta carnívora está revolucionando a nutrição. Ela, sempre, como sempre, maravilhosa. Ah, Eu acabei de chegar aqui na casa dos meus pais. Falei, gente, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque eu sei que a doutora Júnia tá sempre toda maquiada, linda, maravilhosa. E acabou de quebrar minha ring light, doutora Júnia. Estou meio, não muito, apaguei a luz de trás. é Seja uma coisa. bem-vinda, querida, minha colega de profissão, doutora Júnia. Imagina. Seja muito bem-vinda. Que alegria receber você aqui. Acho muito legal a gente fazer essa troca, essa união, né? E falar com o pessoal sobre esse tema que eu tenho certeza que a gente, eu e você gostamos muito, sobre dieta carnívora. Seja bem-vinda, se apresente aí. Tudo bem? Tudo bem, Dani? O prazer é todo meu, tá? Muito obrigada, né? Eu sempre notei, assim, né? Eu notei um padrão. Eu vi lives de médico, médico com Nutri, né? Nutri com influencers da estratégia carnívora. E eu tava conversando outro dia com a Dani, e disse, Dani, eu ainda não vi duas nutricionistas juntas, sabe? Eu não tô vendo essa união. Porque Verdade. eu não acredito na ideia de concorrência, eu não acredito na ideia de espaços, eu acredito na ideia de união. Com Então, certeza. a união é que faz a força, né? E aí eu disse, Dani, nós duas seguimos a mesma linha. Vamos fazer uma live? E já faz um tempinho que a gente conversou sobre isso, né, Dani? Oi, a gente tá Aí, combinando tem tempo. sim, sim, sim. Como geralmente quem faz carnívoro é sempre muito feliz, a gente estava muito feliz com a ideia de fazer essa live desde o início, né, É Dani? verdade. E aí ficamos só pela data. Eu fiquei assim muito ansiosa, estou bem contente por estar aqui com uma colega que eu tenho a honra, né, de dizer que é colega. A Dani é uma pessoa que troca muita ideia, muito conteúdo na sua página, e eu fico muito orgulhosa. Eu gostaria de ter mais colegas abraçando a estratégia carnívora sem medo. Nós temos um diploma na área da saúde, nós temos o direito de falar de todos os alimentos, e a carne, por ser um superalimento, deveria ser valorizada e abordada por todos os nutricionistas, jamais demonizada. Então, nós que temos essa visão atual, correta e científica sobre a visão ampla, que eu digo, né, sobre a saúde voltada para a dieta carnívora, nós temos que nos unir, nós temos realmente que aparecer, nós temos que mostrar o nosso conhecimento, mas principalmente os nossos resultados, porque nós vivemos de resultados, né? Um paciente feliz traz dezenas de pacientes interessados, né? Com E não certeza. se vê um ex-carnívoro, você vê ex-vegano, você É vê verdade. ex-vegetariano, né? Uma vez conhecedor e praticante de uma estratégia inteligente que aborda uma maior ingestão de carne, a pessoa fica. A pessoa pode não fazer estrita, ela pode fazer vários tipos de flexibilidade dentro da carnívora, cabem ali, mas ela não deixa nunca mais de comer carne, né? Então é um prazer Uhum. estar aqui, é um prazer a gente estar na mesma linha, né? Saber que a gente fala a mesma linguagem e Com sempre certeza. podemos aprender com a colega e eu aprendo até com os pacientes, tá? Eu Com aprendo certeza. com Uhum. eles, né? Eu aprendo na Exatamente. então, Maravilha! Então, doutora Júnia aqui comigo e eu concordo totalmente. A gente tem essa mesma visão. Não há concorrência, uma agrega a outra. Nós temos que multiplicar mesmo, porque a gente acredita na mesma ideia de que a nutrição tem muitos enganos, e como esse, por exemplo, de demonizar a carne. E a gente fica muito feliz quando a gente encontra uma semelhante que entendeu que realmente não faz sentido nenhum isso. E eu tenho umas perguntinhas bem interessantes para a doutora Júnia. Para quem, muitos de vocês, né, já conhecem ela, outras pessoas não conhecem. E ela tem uma história muito bacana, diferente da minha. Então, assim, eu sou Dani, nutricionista há 20 anos. Trabalhei durante maior parte da minha carreira, trabalhei com a nutrição, principalmente funcional. Nutrição funcional também é uma área ali, não é tão, não é como a nutrição tradicional, mas também é uma área que defende bastante o consumo das fibras, é focada em intestino, mas de uma outra maneira, não dessa maneira, não dessa visão carnívora e nem low carb ou cetogênica. É uma visão mais de comer alimentos mais naturais e muito focada em nutrientes presentes em vegetais, em frutas, em coisas desse tipo. E conheci a dieta carnívora. Não tem muito tempo e começou a fazer sentido para mim. E graças a Deus, eu abri a minha mente para conhecer algo totalmente diferente e aceitei, né, entrar aquilo no meu coração e aceitei, inclusive, experimentar em mim e na minha família. E fez muito sentido para mim, né? Basta você experimentar, eu falo assim, basta você se dar essa chance de experimentar, que fez muito sentido e começou a cair muitas fichas. E quando a doutora Juni falou comigo, a gente se falou no Instagram, ela me marcou em alguma coisa, enfim. E aí eu respondi para ela assim: Nossa, fico muito feliz de ver uma nutricionista que saiu do engano das diretrizes tradicionais. E aí ela me respondeu assim: Não, eu não saí, não, porque eu saí, né? Eu, Dani, saí. E aí ela me respondeu: Não, eu não saí, não. Eu nem entrei. Por quê? Porque vocês vão ouvir da boca dela, né? Então a doutora Júnior, ela tem uma história diferente nessa questão da nutrição. Eu fiquei anos e anos, né, digamos, no engano. Já a doutora Júnior veio fazer a faculdade depois, que ela meio que já conhecia a verdade, né, Júnior? é isso aí. Conta pro pessoal aí. É,
meus seguidores ali já me conhecem, mas eu vou me apresentar aqui para os Uhum. teus, né? Eu, com 16 anos, eu fiz a minha primeira faculdade já. Eu entrei muito jovem na Nossa. faculdade, né? Eu entrei bem jovem mesmo. E com 21 anos, 22, eu já estava no mercado de trabalho, eu era advogada. E aí eu casei, tive a minha filha, morava na capital aqui do meu estado. E aí até fiz um concurso, passei, assumi. E a minha vida estava bem, era casada, mãe, na área totalmente contrária, não tinha nada a ver com nutrição. Eu não sabia a diferença entre um alimento e outros, impactos, diferença entre índice glicêmico, carga glicêmica, glúten, glúteo, era a mesma coisa para mim. Eu sempre brinco, né? Era a mesma coisa para mim. Então, eu levei um baque, assim, o meu chão se abriu quando a minha filha única foi diagnosticada com uma doença autoimune, que é a diabetes tipo 1. E eu não sabia nada sobre essa doença, né? Mas eu era uma estudiosa, uma pesquisadora. E o médico disse que ela Uhum. estava bem e que eu não precisava me preocupar, mas eu pedi muito que ele fizesse exames e ele disse que era coisa da minha cabeça. Eu joguei os sintomas no Google e vieram duas doenças, né? Com Uhum. os sintomas que eu via. Acabou que quem salvou mesmo a minha filha foi um posto de saúde do meu bairro, porque eu cismei que o médico estava errado, Uhum. então, o pediatra, eu cismei que ele estava errado e eu resolvi que o postinho de saúde talvez tivesse algum outro médico. O médico particular errou e o postinho de saúde salvou a minha filha, Ó. porque ele mediu a glicemia dela ali. E em jejum, ela estava em quase 400 e subindo. E aí ele encaminhou a gente para um hospital, eu tenho um plano, então a gente foi para um hospital muito bom, né, que é o Unimed. E lá ela foi atendida na emergência e diretamente levada para a UTI já em cetoacidose. Nossa. Embora com poucos sintomas graves, mas ela estava em cetoacidose. E dentro da UTI, onde eu fiquei alguns dias, 9 dias ao todo no hospital, alguns dias na UTI, Dani, eu só tinha uma total ignorância sobre nutrição e muita vontade de entender o que acontecia com ela. Então, eu comecei a pesquisar, né? E comecei a pesquisar ali mesmo no hospital. A minha primeira pesquisa sobre nutrição foi no hospital, porque cada vez que chegava o prato de comida para ela, eu olhava o monitor e eu via que a glicemia dela subia demais, todos os batimentos subiam, porque ela entrava em hiperglicemia, né? Acelerava o coraçãozinho, e eu dizia: tem alguma coisa errada da alimentação que vocês estão Ela dando, tinha que leva a quantos anos, glicemia Joy? dela. 9. 9. E, e aí eu contestava essa alimentação. Eu disse: vocês estão trazendo alimentos que, pelo que eu estou pesquisando aqui no meu celular, são carboidratos, e carboidrato se equivale a açúcar no sangue. Não, mãezinha, tu não é da área, tu não sabe, mas é assim que se alimenta um diabético. Ela precisa de aveia, ela precisa de bolinho, ela precisa de tudo que é integral. Aí eu fiz uma pesquisa sobre grãos, todos os grãos contêm carboidratos, né? E aí eu disse: olha, mas quando ela come só a carne e eu tiro do prato o arroz, ela fica com a glicemia melhor. Eu queria muito ir embora, ter alta, mas tá difícil ter alta, toda hora ela sobe com o prato que vocês trazem. Esse registro tá nos anais ali de registro médico da internação dela, que tem mais de 100 páginas. E tem lá escrito: os pais estão contestando a dieta hospitalar. Ali começou a minha a minha primeira pesquisa em nutrição. E eu comecei a reparar que quanto mais eu pesquisava, menos eu acreditava nos profissionais de saúde que chegavam no quarto insistindo que desse carboidratos para ela, né? E Uhum. aí eu passei ao todo, dentro desses primeiros 6 meses ali, por 4 nutricionistas. 4. E vários médicos. Todos Uhum. foram unânimes no sentido de dizer que ela precisava de carboidrato para viver e crescer. E aí eu Meu fui Deus. atrás, né, Dani? Eu disse: bom, vamos lá. Existe proteína essencial, existe aminoácido essencial, né? Mas não existe carboidrato essencial. E o que prejudica o hormônio do crescimento? Eu pesquisei. O que prejudicava o hormônio do crescimento era a hiperglicemia. Aí eu pensei: se agora ela tem diabetes, é uma doença que não tem cura, tudo que eu tenho é controle, e o carboidrato prejudica o controle, eu vou tirar o carboidrato dela por conta. Então teve médico querendo me denunciar na época para o conselho tutelar, teve Gente. nutricionista dizendo que eu não sabia nada de nutrição. E aí, Dani, eu comecei a fazer cursos livres. Eu fiz o curso do Dr. Léo Ribeiro, eu fiz o curso de um endocrinologista, um curso livre que eu comprei na internet, e eu comecei a obter certificados na área da naturopatia, e eu comecei a procurar me profissionalizar naquilo. Porque eu dizia: eu vou ajudar outras mães. Eles estão errados e eu estou certa. E eu sou bem Sim. teimosa. E eu também sou bem braba. E eu ficava indignada quando eles diziam que a alimentação dela precisava de carboidratos. Eu disse: não, vocês estão errados. Carboidrato é açúcar. Carboidrato é uma molécula de C6H12A6. Carbono, 6, hidrogênio, 12, oxigênio, 6. Quando a gente come, se converte numa molécula, uma química básica, né, Dani? Se É. converte numa molécula de glicose no corpo. Então, como que eu vou dar açúcar se ela não metaboliza açúcar, doutor? Aí começou ali a minha nutrição. Quando surgiu a oportunidade de me inscrever na faculdade de nutrição, eu me inscrevi. Sabe? Eu disse: eu vou esfregar na cara desse povo o meu diploma, para eles nunca mais dizer que eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Acaba que a maior autoridade de nutrição não vem no diploma. Ela vem da lida, do dia a dia, da rotina, em lidar com os problemas de um diabético, né? Aí vamos lá. Se para um diabético a alimentação baixa em carboidratos é boa, porque controla o nível de açúcar no sangue, da mesma forma acontece com quem tem problema de colesterol, que não vem da gordura, vem do carboidrato. A mesma Uhum. coisa acontece com quem tem problema de triglicerídeo, porque o triglicerídeo não vem da gordura nem da proteína. O triglicerídeo vem do carboidrato. A mesma coisa acontece com o obeso, porque a obesidade vem do excesso de calorias, principalmente das calorias altas e vazias de um alimento rico em farináceos, açúcares, amido, né, em geral. E aí eu comecei a ver que, na verdade, às vezes a vida nos derruba para que a gente possa se erguer um pouco maior na vida, com maior crescimento, com conhecimento e ajudar outras pessoas, sabe? A dor me transformou muito, assim, numa nutricionista diferente. Então, eu não deixo de prescrever carboidratos nos casos em que eles são necessários, eu não deixo de prescrever legumes e verduras quando eles são interessantes, porém, o foco realmente é em fontes com densidade nutricional e baixo carboidrato. Porque alguém tem que se perguntar, Dani, o que há de errado se a população está numa pandemia de obesidade e numa epidemia de diabetes? Isso quem fala é a Organização Mundial de Saúde, não é a JUNE, né? Algo de errado está sendo feito, não estão sabendo lidar com esse problema. E é um problema de economia, é um problema de saúde pública, é uma questão econômica. O quanto é gasto por ano
ano, né, em cirurgias de mutilação de diabéticos, em cirurgias bariátricas feitas pelo SUS, pelo obeso. Tudo isso é dinheiro do nosso bolso, do contribuinte de um país com altíssima quantidade de impostos, e isso poderia ser tratado simplesmente com uma estratégia carnívora, muitas vezes, para que a pessoa possa baixar o peso, baixar o colesterol ruim, aumentar o HDL, diminuir o LDL, diminuir o seu triglicérido, né, melhorar a sua biota intestinal. E o que a gente está vendo hoje em dia, Dani, são pessoas com desbiose, Sim. tendo problemas de pele, problemas de hormônio, problemas de libido, problemas de disposição, problemas de sono, problemas de digestão, síndromes cognitivas, pessoas com problema de aprendizado, pessoas idosas com problemas cognitivos, não tem mais coordenação, porque a alimentação inflamatória veio num nível tal que o idosinho está doente, com o cérebro dele prejudicado. Então, assim, o nosso corpo está inflamado, né? Se a gente está vivendo uma pandemia, uma epidemia de duas doenças que têm cunho inflamatório, que é a obesidade e diabetes, são extremamente interligados, a gente tem que mudar alguma coisa. E se o nutricionista não aceitar uma mudança neste momento, ele vai ficar para trás, porque as Sim. pessoas não aceitam mais a dieta à base de pãozinho integral, duas Com fatias queijo de pão, branco, queijinho branco por cima do pão, vamos pesar essa comidinha, vamos colocar tantas colherinhas aqui, um docinho de leite arroz pode, integral. arrozinho integral, coisa que não faz diferença nenhuma, diferença que vem com o agrotóxico da casca, né? Uma diferença péssima. Então, assim, eu acredito que as mudanças que aconteceram na minha vida e estão acontecendo na vida de outras pessoas através da dor, estão fazendo com que as pessoas sejam conduzidas para, primeiro, uma autocrítica, o que estou fazendo de errado. Depois, uma análise do aspecto. Se eu estou fazendo errado e todo mundo está fazendo a mesma coisa, estamos todos entrando numa estatística, como eu posso remar contra essa maré, nadar contra essa correnteza, né? E a terceira etapa é, onde eu posso começar? Por onde eu posso começar? E sempre, sempre vai se começar numa estratégia nutricional adequada, não importa a doença. Não importa a doença, tem que ser alterada a nutrição. Tá? Pode ser câncer, pode ser obesidade, pode ser diabetes, pode ser uma pessoa que esteja com sintomas, e eles dão nomes para os sintomas. Fibromialgia, por exemplo, é um nome que se deu para um conjunto de sintomas. A pessoa com fibromialgia tem remissão, a pessoa com diabetes tem remissão, a pessoa com obesidade tem emagrecimento, a pessoa com problemas gástricos tem remissão. Tudo isso na estratégia carnívora. Né? E o que a gente traz hoje na live? O tema, o porquê, né, que a dieta carnívora está revolucionando a nutrição. Veja bem, quando a gente fala de dieta carnívora, não quer dizer que a pessoa vai comer só carne, gente. Isso aí é o carnívoro estrito, a pessoa optou em comer só carne. Mas quando a gente fala em dieta carnívora, ela pode incluir alguns legumes de baixo amido, algumas frutas como o abacate, que tem fitoesteróis que ajudam a melhorar o nível de HDL e diminuir o LDL. Então, assim, a estratégia carnívora é tão maravilhosa que ela não te limita, ela te dá liberdade nas várias facetas que ela pode apresentar. Então, as pessoas estão tendo essa revolução na nutrição, no seu dia a dia, na sua vida, na estratégia carnívora. Por quê, né, Dani? Vamos começar aí com 5 razões. 5 razões pelas quais a estratégia carnívora tem revolucionado a vida das pessoas e está revolucionando o mercado aí, né, Dani? Tu sabe, né, que está crescendo muito, né? Vai crescer muito, nossa. Cresceu horrores, né? As pessoas começam a enxergar, começam a cair as fichas, igual caiu a sua ficha. Exatamente. Inclusive, você estava falando de todas essas doenças, e as doenças mentais, que antigamente eram até um tabu, quem tinha qualquer problema desses psiquiátricos, né, que assim chamamos, tinha até vergonha, e hoje eu tenho transtorno bipolar, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê, nem se tá tão comum assim que as pessoas falam. Antigamente as pessoas tinham vergonha de falar há um psiquiatra ou que tinha um psiquiatra. Hoje em dia as pessoas têm o seu psiquiatra, igual tem o seu nutricionista, o seu médico, é assim. Então isso também é algo que tá proliferando assim de uma maneira assim bem acelerada, bem comum, né? Existe uma teoria, não só na área do direito, mas na área da filosofia também. No segundo grau a gente estudou sobre essa teoria, né, Dani? A teoria do determinismo. O que dita essa teoria, né? A teoria do determinismo. O meio em que você está inserido determina a sua atitude, determina o seu comportamento, né? Então, o que acontece? Na teoria do determinismo, o que nós estamos vendo é pais conduzindo errado a alimentação dos filhos, porque a oferta de carboidrato é imensa, a quantidade de açúcar que está sendo consumido por dia é gigante, é muito mais do que o nosso corpo consegue lidar, e isso vai inflamando o organismo aos poucos, começa as ites infantis em grande quantidade, otite, amigdalite, sinusite, cistite, tudo quanto é it. Na adolescência, vem aí a síndrome do ovário policístico, o ganho de peso, o adolescente não consegue aprender na escola, aí tem os problemas gástricos, a criança tem mau humor, problemas de comportamento, fica só nas telas, a pessoa não tem disposição. Já visse uma adolescente acordar ao meio-dia com o iPhone 15 na mão, de mau humor, brigando com todo mundo e cansado? É o que acontece. A carboidrato da hora que acorda até a hora que dorme, sabe? E depois nós vemos jovens aí tomando remédio para libido, tomando um remédio estimulante sexual, porque seus hormônios estão todos desregulados. Pessoas jovens querendo fazer reposição hormonal. A gente está vendo, assim, uma grande biose universal, em princípio, sabe? E tudo porque não estão focados na nutrição adequada. Muita coisa poderia ser evitada, sabe? Então, o que eu digo sempre? Por que a estratégia carnívora, atualmente, ela revoluciona? Vamos começar por 5 razões básicas. Tem muito mais razões, mas vamos começar por 5 razões básicas, tá? Primeira, na estratégia carnívora, o foco é em um alimento cujo ingrediente é único. O ingrediente da carne é carne. Então, você está se baseando, está nutrindo-se, né? Está se nutrindo de um alimento limpo. Ele não vem com agrotóxico, ele não vem com aditivo químico, ele não vem com ferrocianeto, ele não vem com nada. Ele não vem com nenhum NSS, INS, INC, nenhum tipo de aditivo químico que você não sabe nem o que significa, que é aquele monte de nome dos produtos alimentícios, que não são alimentos, são produtos. E esse alimento é limpo. Então, você deixa de estar se inflamando, você deixa de estar se
intoxicando, gerando aí radicais livres de graça no seu corpo. Você deixa de estar ingerindo agrotóxicos, você deixa de estar ingerindo aditivo químico, você deixa de estar ingerindo um monte de proteína que você não digere, como por exemplo o glúten, uma proteína que a gente não digere. Você deixa Uhum. de estar consumindo porcaria para se concentrar em algo que é puro, que a carne vermelha ela é pura, o ingrediente da carne é carne. Bom, segunda razão, além de ser baseado num alimento super limpo, ele é um super alimento, ou seja, primeiro, você está consumindo alimento limpo. Segundo, esse alimento é extremamente nutritivo, certo? Essa é a primeira razão. E aí, o que ele causa em você? Ele causa saciedade. De quebra na carnívora, você já melhora a sua compulsão alimentar ou vício por alimentos. São duas coisas diferentes. Demais. Demais. Eu Então, isso falo, já ajuda. confia. A pessoa chega com aquela compulsão, eu falo, confia. Confia na É, carne, confia na que isso aí vai melhorar. carne faz o trabalho dela. Então, assim, a pessoa tem um alimento limpo e ela tem um alimento que sacia, né? E aí depois a gente vai numa situação mais delicada, que é o caso da insulina. O grande mal da humanidade atualmente é o problema da insulina. Vocês acham que diabético só que tem que se preocupar com insulina? Vocês estão muito enganados. Muito. Resistência à insulina, ela é a mãe de várias doenças. Tá? Pesquisem sobre síndrome metabólica ou síndrome X, que vocês vão entender o que eu estou falando. Problema de triglicerídeo alto, esteatose hepática, que é gordura no fígado, problema de sobrepeso, problema de diabetes tipo 2, problema de gordura localizada, principalmente na região circunferência abdominal, que é uma gordura difícil de se perder mesmo com exercício físico. Tudo isso está relacionado com a insulina alta. O que causa a insulina alta? Alimentos ricos em carboidratos. Então, nessa estratégia carnívora, primeira coisa, você foca num alimento limpo. Segundo, você tem saciedade, porque é um alimento extremamente rico em nutrientes, então você está saciado. E terceiro, ele é zero carboidratos. Significa que se você tem qualquer dessas doenças que eu citei, diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, não interessa, resistência à insulina, esteatose hepática, problema de pressão alta, que não é a carne nem o sal que causam, são os carboidratos e os Sim, açúcares. Tudo isso melhora porque a insulina baixa. baixa demais na estratégia carnívora, né? Então vamos lá. Primeiro, um alimento limpo. Segundo, um alimento que sacia e nutre de verdade. Terceiro, é um alimento que vai manter a sua insulina baixa e vai ajudar na remissão de todas essas doenças, certo? A quarta, o que a estratégia carnívora revoluciona? Pelo quarto motivo básico, produção de corpos cetônicos. Por que a gente chama de cetogênica a estratégia carnívora? Porque cetogênica, gente, é o gênero, nós temos espécies. Então, assim, toda dieta que produz uma quantidade maior de cetonas no seu sangue, por exemplo, a dieta cetogênica raiz, que é 70% gordura, 20% proteína, e o restinho ali é o tanto de carboidrato inerente da própria proteína e gordura, né? A pessoa Sim. não vai consumir fonte de carboidrato na cetogênica. Essa pessoa na cetogênica está na cetogênica raiz, é bastante gordura. Muitas pessoas não conseguem fazer, porque é muita quantidade de gordura animal nessa estratégia. Mas daí, você produz cetonas na cetogênica raiz e também produz cetônicas na cetogênica carnívora, porque você pode dosar menos gorduras, meio a meio carne e gordura, e você também vai produzir cetonas. Numa low carb, você também consegue produzir cetonas. Mas uma low carb, very low carb, você consegue aumentar seu nível de cetonas com jejum, exercício e uma low carb bem feita. Então, elas são espécies de cetogênicas, não a raiz, mas são espécies do gênero cetogênica. E a cetocarnívora, que é o que a gente pratica, que é o que eu entendo, que a Dani também entenda, que é uma dieta carnívora que ajuda a produzir corpos cetônicos, ela traz essa vantagem. E quando a gente produz os 3 corpos cetônicos, nós raciocinamos melhor. Nós produzimos muito mais no trabalho, nós temos mais disposição física, disposição mental, disposição sexual, nossa libido melhora porque a carne é precursora de hormônios e os corpos Sim. cetônicos vêm para melhorar todas as funções do nosso corpo, inclusive a nossa tireoide. Então, a produção de corpos cetônicos dentro de uma estratégia carnívora, ela só existe porque na estratégia carnívora você não consome carboidrato. Quem não sabe o que é corpo cetônico, né? Eu vou deixar a Dani explicar. Corpo cetônico é simplesmente você produzir ácido graxo a partir da quebra da sua gordura, Uhum. tá? Mas eu vou deixar a Dani Exatamente. explicar para não ficar só eu falando. Fala aí, Dani. O que é corpos cetônicos? Pois é, eu costumo dizer, Juni, que a gordura, você citou sobre o que é bom da produção dos corpos cetônicos. A gordura, gente, a gente está falando sobre doença mental, sobre problemas, é o melhor nutriente para o cérebro. Quando você está numa dieta rica em carboidratos, uma dieta tradicional, a sua fonte de energia é a glicose. Então, não é uma fonte de energia limpa, não é uma fonte de energia que te dá foco. Você almoça, você fica com aquela preguiça, com aquela coisa. Fora que esses picos de sobe e desce, que a Júnia, inclusive, ficou vendo lá no hospital, coitada, a filha dela, naquele sobe e desce, aquilo te faz ter fome, te faz ter muito mais compulsão, você quer comer. Por isso que eles fizeram, realmente, a gente precisa comer de 3 em 3 horas, né? A gente precisa comer de 3 em 3 horas. Já quando você está em cetose, o seu corpo utiliza a sua gordura como fonte de energia, a gordura da sua alimentação e a sua própria gordura, por isso que emagrece, a sua própria gordura como fonte de energia. Eu fiz acho que foi um Reels, ou não sei se eu expliquei numa live, Juni, sobre a questão que as pessoas não entendem. Uma pessoa que está numa dieta tradicional, ela não entende como que a gente consegue fazer atividade física em jejum. Ela fala assim, mas se eu não como o meu café da manhã, eu passo mal no treino. E aí, o que eu expliquei? Eu expliquei o seguinte: claro que você passa mal no treino, né? Primeiro que você não toma lá sua aguinha com sal, mas não é por causa disso. O negócio é que você está usando a glicose como fonte de energia. Sendo assim, você precisa dela. Às vezes os seus estoques estão baixos e aí você realmente, estando em jejum, você está sem a sua fonte de energia. Só que nós, não. A gente usa gordura como fonte de energia. E aí, não importa se a gente, né, comeu ali ou se a gente está em jejum, a gente está
usando a nossa fonte de energia e ela está ali, mesmo quando estando em jejum, ela está ali presente e a gente tem a capacidade. Você que usa a glicose como fonte de energia, muitas vezes você não tem essa energia, a nossa energia. Ele está esperando a sua glicose entrar. Às vezes a pessoa que está numa dieta assim, rica em carboidrato, ela não vai entrar em cetose só porque. Tanto que, Júnior, não sei se você já reparou, quando você vai fazer um exame de sangue, você pede, eles pedem pra gente ficar em jejum, normalmente de 8 a 12 horas, porque esse tempo contempla a maioria dos exames. E aí, dentro dessa bateria de exames, tem o exame, tem o exame de urina. Muitas vezes o médico pede ali o exame de urina junto, certo? E aí, nesse exame de urina, você pode identificar corpos cetônicos pela urina, tanto no sangue como na urina. E lá tem presença de corpos cetônicos. No valor de referência ali do lado, está escrito negativo, ou seja, dizendo que o normal é dar negativo. Por que o normal é dar negativo? Porque a maioria das pessoas vive de carboidrato, vive. Então, aquilo ali é o que a maioria das pessoas normais apresentam. Então, dá negativo. E aí você pode ver, não sei se você já reparou, né, de paciente, até porque nossos pacientes eles ficam normalmente nas estratégias mais de baixo carboidrato, mas se vocês separarem, a maioria das pessoas faz o exame em jejum e lá no exame de urina, corpos cetônicos dá ausente. Ou seja, aquele jejum que ela fez de 8 a 12 horas, para quem tem uma alimentação rica em carboidrato, não foi suficiente ainda para ela ter liberação dos corpos cetônicos, né? Então, a pessoa realmente passa mal porque ela não tem a fonte dela e ela também não consegue usar gordura ali na hora. Já nós, que fazemos estratégia cetogênica, carnívora, conseguimos usar tranquilamente. Então, a gente pode, às vezes, esses dias eu estava fazendo atividade física, aí que eu fui me dar conta que eu tava com 23 horas de jejum e não tava sentindo absolutamente nada. Tava pegando peso lá na academia, né? Por quê? Porque estava ali com a minha querida fonte gordura, utilizando a gordura como fonte de energia. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. O que o pessoal tem que entender, assim, quem está aqui agora na live, resumidamente? Você só produz corpos cetônicos quando você encerra, você fecha uma Uhum. torneira que engada a glicose o tempo todo. Você encerra o seu consumo de carboidratos. E você foca em proteínas e gorduras, tá? Aí você começa a ensinar o seu corpo a produzir energia não mais do açúcar, do carboidrato, e sim da proteína e da gordura. Cada vez que o teu corpo precisa obter energia de proteína e gordura, ele começa a liberar no seu sangue ácidos graxos, certo? Então, a gente só consegue produzir corpos cetônicos, né, que são três, cetona, acetato, hidroxibutilato, que são os corpos cetônicos que são a gasolina azul para o nosso corpo, que é a melhor fonte de Melhor energia fonte. que o nosso corpo reconhece, né? Nós temos a nossa melhor versão quando nos alimentamos metabolicamente de proteína e gordura, quando nós nos mantemos em cetose, né, que é diferente de cetoacidose. Cetose é saudável, cetoacidose não. Só quem entra em cetoacidose é o diabético com falta de insulina, não se entra em cetoacidose, quando você simplesmente está fazendo uma cetogênica acompanhada. Não, de jeito nenhum. Então, não se confunde, é uma burrice que muitas pessoas confundirem, porque o nome é semelhante. Todos envolvem cetonas, mas aí é diferente, né, o processo fisiológico. Então é isso, gente. Assim, ó, corpos cetônicos são extremamente importantes, tá? São a gasolina azul. E você só consegue produzir corpos cetônicos quando o seu corpo começa a quebrar a gordura para obter energia. E ali que a mágica acontece. Porque o seu corpo, alimentando-se de gordura, ele passa a se alimentar da gordura do seu corpo. Aquela gordura localizada, a gordura do seu fígado é a primeira que vai para o pau, tá? A pessoa que tem esteatose hepática, quando está com produção de corpos cetônicos, ele faz um jejumzinho, qualquer jejum que seja intermitente, por menor que seja, a primeira gordura que o corpo vai consumir é a gordura do fígado, porque ele é inteligente, nosso corpo é feito por um arquiteto do universo muito sábio, e ele sabe que aquela gordura é perigosa. Então, primeiro vai na gordura do fígado. A estratégia carnívora é extremamente benéfica para quem faz algum tratamento para esteatose hepática, que é a gordura do fígado. Da mesma forma, a pessoa obesa com grande circunferência abdominal, quando ela passa a produzir corpos cetônicos, que ela encerrou o consumo de carboidrato, ensinou o corpo dela a queimar a gordura e consumir a gordura que ela se alimenta, ela começa a queimar a gordura que antes no exercício físico era tão difícil, que é a gordura localizada do culote, da parte de trás da coxa, a gordura da circunferência abdominal. Para a mulherada, a parte do culote é triste de perder, mas na estratégia carnívora com jejum intermitente, elas perdem. Mulheres com lipedema, aviso aos navegantes, mulheres com lipedema, não adianta ficar se alimentando com aveia, como tem muita gente falando por aí, tá? Ai, você pode tirar o glúten e o açúcar. Não adianta, porque vocês estão consumindo muita quantidade de carboidrato e vocês não estão se concentrando na questão da insulina. Insulina é adipogênica. Insulina estimula o corpo a acumular gordura nas células. Então, a sua célula adiposa fica ali e ela fica inflamando. Quem tem lipedema, existe um problema crônico de inflamação da sua célula adiposa. É uma célula adiposa dura, dolorida e inflamada, que impede a articulação, causa dor, causa diferença de temperatura em determinadas partes do corpo, causa problemas de varizes, tá? Lipedema é crônico e progressivo. As mulheres com lipedema, ou seja, que ela acha que celulite é lipedema, não é? Celulite é linfedema causado por um quadro de lipedema, né? Então, nem toda celulite é lipedema, mas toda pessoa com lipedema vai ter celulite. Então, as mulheres com lipedema, ela tem que manter o que baixo? A insulina. Não adianta você tirar álcool, açúcar e glúten e consumir aveia, farinha de arroz, farinha de fécula de mandioca, farinha de batata, farinha de não sei o quê. Essas farinhas brancas são puro açúcar que alimentam o lipedema. Então, as mulheres com lipedema, elas têm uma estratégia maravilhosa, que é a estratégia cetocarnívora, onde elas podem manter a sua insulina baixa e obter melhora no seu quadro de lipedema. Então, assim, gente, para resumir, tá?
E quais são as 5 razões, 5 motivos pelos quais tornam a estratégia carnívora tão eficiente e revolucionária na nutrição? Esse é o tema Johnny, que eu quero que a gente tenha. antes de você falar esses 5 motivos, é importante também ressaltar, você falando aí da insulina, que a insulina baixa não é a insulina abaixo daquele valor que colocam de referência no exame, né? Porque eles colocam um valor de referência ali de 25, e aquilo ali é uma loucura. A gente quer uma insulina bem mais baixa do que isso. Então, Paciente meu, a insulina de paciente meu é 2, é 4. abaixo de 5, abaixo de 5. Pensa só, lá na referência do exame é 20, 25 é normal. Então aí a pessoa pensa assim, né? Ah, a minha tá 18, a minha insulina tá baixa. Não é, gente. Tome cuidado com as referências do exame. O exame mostra muitas das referências ali, pessoas que já estão bem doentes. Isso. Então, continua aí Então, das 5 razões. a quarta razão, que seria essa questão aí da insulina baixa, é porque ela vai reverter todos os quadros que eu citei, inclusive o lipedema, né? Porque a insulina alta, ela causa todos esses problemas, e mesmo que ela não seja tão alta, vamos nem falar de exames, a gente sabe que os exames, gente, assim, ó, o exame laboratorial, ele é baseado na estatística da população. Ele é alterado de tempos em tempos. Antigamente, um colesterol, que antigamente as pessoas consumiam muito mais gordura, o americano, por exemplo, comia ovos com bacon no café da manhã, tá? Ele comia muito bife, rosbife, né? E você vê até nos filmes americanos o quanto a alimentação mudou. Os filmes mais antigos, eles comem ovos e bacon no café da manhã, e hoje em dia eles comem aqueles cereais com leite, né? É. Então, muita coisa mudou, aquelas panquecas com aquele mel. Panqueca, donuts. Isso, então, assim, a alimentação mudou, os filmes retratam muito disso também. E aí, o que aconteceu? As pessoas tinham colesterol nos exames, baseado na estatística populacional, 300 era normal. E atualmente, as pessoas estão doentes, o mundo está doente. Temos aí mais de 60% da população com sobrepeso e obesidade, né? Olha quantos milhões de diabéticos a gente tem no país, mais de 12 milhões na última estatística, né, Dani? Então, assim, a probabilidade de 2045 é esse número dobrar. Isso é um absurdo. Essa projeção é um absurdo. Eu fiquei assustada quando eu vi a projeção. O câncer também, a projeção é assustadora. A obesidade, já estamos vivendo a projeção que eles falaram uns anos atrás. E aí, quando você baixa a sua insulina e você mantém a sua insulina baixa, você vai contra esses exames, porque esses exames não são baseados em saúde, eles são baseados em estatística populacional. E é por isso que eles estão mudando. Agora mudaram uma pressão de 12 por 8 já é uma pressão alta. Né? Agora vão alterar também a do colesterol. Então, a gente tem que tomar cuidado e pesquisar sempre sobre essa questão da nutrição, gente, tá? A nutrição, as pessoas estão doentes, a nutrição é essa. Bom, então tá, então vamos remar contra a maré, vamos mudar um pouco essa nutrição. Vamos consumir menos carboidrato, menos óleo refinado, menos açúcar, menos alimentos processados, ultraprocessados, menos produtos, e vamos focar na feira e no açougue, bicho e planta. Isso já vai alterar a sua vida de uma maneira. Pena são os agrotóxicos, tá? Mas isso já altera muito a vida de uma pessoa quando ela vai consumir orgânicos, A ok? gente já fica feliz. Fico feliz. E por último, gente, eu já falei que a carne é nutritiva e tudo mais, né? Que era uma das razões. Então, não preciso dizer que a carne é rica em vitamina, mineral e aminoácidos essenciais, tá? Não preciso dizer porque vocês já sabem disso. Mas a última questão que eu gosto muito, e eu trago isso como último motivo, são as enzimas lipases. Vocês têm que entender que o nosso corpo ele tem várias enzimas que catabolizam, metabolizam, anabolizam. Nós temos várias produções enzimáticas, nosso corpo produz tudo que nós precisamos. É como se você tivesse feito um carro perfeito, que é feito para nunca falhar, certo? Só que vocês estão colocando uma gasolina podre dentro dele. Então a alimentação ruim é a gasolina ruim. Vocês podem pegar uma Ferrari. Se vocês colocarem lama no tanque, ela não vai andar. Se vocês colocarem uma gasolina, por melhor que seja assim, simples, não precisa nem ser aditivada, ela vai andar. Então, você não consegue fazer uma carnívora estrita, mas faz uma alimentação com bastante proteína para ver o quanto o carro de vocês vai andar. Então, a questão das enzimas lipases é o último motivo pelo qual eu coloco a estratégia carnívora como extremamente eficiente e revolucionária. Dentro desses 5 motivos, o último motivo, mas eu acho que é o mais importante, é a questão das enzimas lipases, gente. Porque assim, ó, quem estuda sobre enzima lipase, e a Dani tem certeza que tem conhecimento sobre elas, nós temos 2 enzimas lipases extremamente importantes, tá? Que é a lipoproteica e a hormônio sensível. Então, quando a gente fala de enzima lipase, vocês têm que entender que se elas estão em desacordo, a gente engorda, certo? O que acontece com essas enzimas? A que nos engorda, ela nos engorda porque nós mantemos a insulina muito ativa. Então, quando uma pessoa se alimenta de carboidrato, essa enzima, ela vem para agir de maneira a colocar gordura na tua célula e manter a reserva de energia na célula adiposa. E quando a gente faz uma estratégia carnívora, a gente mantém a insulina bem baixa, certo? A insulina baixa inibe essa enzima lipase que nos engorda e ativa a enzima lipase que nos emagrece. Por que as pessoas estão aí querendo tomar medicamentos? A gente tem vários medicamentos que a única coisa que eles fazem é inibir certas enzimas lipases, só que eles só vão até um certo ponto. Conseguem até 30%, se não me engano. Aí já conseguem um resultado. Então, nós temos aí as canetinhas, que o pessoal está achando que isso vem sem preço, existe um preço. Não é um preço financeiro. Eu não estou falando de preço financeiro, isso vai ter um preço, tá? As pessoas querem atalhos, querem imediatismo, querem facilidade. Querem encurtar o caminho. Não existe atalho, tá? Não existe atalho. E aí, o que acontece? Quando você faz essa estratégia carnívora, você mantém a sua insulina tão baixa, tão baixa, tão baixa, e você deixa de alimentar uma enzima que te engorda, e você inibe ela. E aí você ativa a enzima que é responsável por quebrar os seus triglicerídeos, por quebrar a glicose da sua célula adiposa e diminuir a sua composição corporal gordurosa. Então, assim, as pessoas ficam só focando, porque a carne tem vitamina, mineral, aminoácidos. Exatamente, ela precisa funcionar. Mas o que faz a estratégia carnívora fazer o seu corpo mudar? Ela dá um shape. Porque ela ativa essa enzima lipase, que quebra a molécula de gordura. Então, tem gente assim tomando banho gelado para quebrar a sua gordura marrom, a sua célula adiposa. Gente, eu sei para a saúde da mulher, eu não indico não. Tá? Essa viagem no seu rim
no seu útero para a saúde da mulher não é interessante, tá? Então, assim, a pessoa vai lá, eu faço cardio, faço academia 4, 5 horas por dia, deixa em casa, come o seu mingau de aveia, come sua banana, pega a chapata, empata pão, e não está vendo tanto resultado no seu corpo. É claro, porque toda hora aumentando a sua insulina, mesmo malhando muito, a pessoa não consegue mudar o shape, porque o shape tem aquela gordura muito teimosa. Aquela gordura teimosa some quando você faz estratégia carnívora, porque a carnívora baixa muito a sua insulina. E a sua insulina baixa ativa a enzima lipase que come aquela gordura. Então, é uma questão muito científica, muito biológica, é uma aula simples, que a gente faltou aí, né? Que é a aula das enzimas lipases, hormônios de proteica, né? Elas atuam, né? Elas atuam sobre a nossa glicoproteína, os nossos triglicéridos, nossas células de glicose. Então, essas são as 5 razões básicas, as quais eu acredito, né, no nosso tema da live, que a dieta carnívora está revolucionando a nutrição. Eu sempre digo, o banquinho São Tomé. São Tomé, ele duvidava de Jesus, né? Ele só acreditava vendo. Por isso que tem aquele jargão, né? Ah, eu só acredito vendo, os primeiros São Tomé. São Uhum. Tomé, ele precisou ver e tocar as feridas de Jesus, porque ele não acreditava que Jesus estava na frente dele, né? Depois da crucificação. E quando ele tocou, ele acreditou. Pois bem, vocês que duvidam, sejam igual São Tomé. Acreditem vendo, Vendo, tocando, experimentando. sentindo, né? Tem aí a Dani, tem a mim. Não podem reclamar que não há nutricionistas nessa estratégia. Nós estamos aqui, dando a nossa cara a tapa, recebendo aí haters veganos de tudo quanto é lado. E tá tudo bem, né? É democracia, as pessoas podem falar o que quiser, né? Mas, não ofendendo, para não responder processo, podem falar o que quiser. Mas nós estamos aí para ajudar vocês. Porque a estratégia carnívora tem inúmeros benefícios para inúmeros tipos de doenças. E até hoje, Dani, aí tu vai me dizer, né? Se para ti é a mesma situação, até hoje eu não encontrei um paciente para o qual a dieta carnívora era contraindicada. Ainda não encontrei. Ainda não encontrei. Eu também não encontrei. E assim, essa questão da insulina, a gente tem aí um dado estatístico oficial, né? Que em torno de 50% da população tem resistência à insulina. Mas esse dado, ele na verdade, é muito mais do que esse número, porque eles levam em consideração aqueles números que a doutora Júnia acabou de falar, que são números medidos, né, de uma população doente. Então, a insulina, ela tá ruim bem antes de chegar perto do que diz que é o máximo adequado numa referência de exame de sangue. Dito isso, nós estamos. Por que eu defendo também a estratégia carnívora, cetogênica, a estratégia de baixo carboidrato para todas as pessoas? Porque nós estamos praticamente. As pessoas, como a maioria está com resistência insulínica, as Sim. pessoas estão sem crédito para comer aquelas porções que seriam saudáveis. Elas não têm mais, elas precisam baixar muito o carboidrato. Então você olha lá, Juni, uma recomendação tradicional das diretrizes, de 3 a 5 porções de frutas. Poxa, mas para quem está com resistência insulínica, se a pessoa tivesse comido só alimentos naturais a vida toda, ela não tivesse comido açúcar, ela não tivesse, talvez ela tinha crédito para comer Sim. aí aquelas porções. Hoje em dia elas estão já doentes e elas têm que baixar bastante o carboidrato. E a questão da dieta carnívora que você falou, eu acredito também que é muito interessante baixar a insulina. Beleza, temos que baixar a insulina. Mas a carne, ela é um alimento que faz com que a pessoa consiga manter. Eu não sei se você sente isso, mas eu tenho um paciente que me procura e aí eles querem fazer a dieta carnívora e às vezes eles falam assim: olha, eu quero experimentar a dieta carnívora, mas depois de um tempo de eu ter um certo resultado, eu quero voltar mais para uma low carb, eu quero voltar para uma cetogênica, assim, porque eu não quero ficar. E aí, depois de um tempo, os próprios pacientes falam: não, eu não quero mais voltar, porque eles se sentem bem e porque comer carne faz com que você consiga aderir a essa diminuição. Você precisa diminuir a insulina, você consegue aderir, porque você está colocando um alimento, não só, né, igual a Juni falou, não só cheio de nutrientes e tudo, mas ainda você está colocando um alimento gostoso de comer. Quem que não gosta de uma carne com gordura? A pessoa que não gosta de uma carne com gordura é porque ela foi ensinada a vida toda de que a gordura fazia muito mal e ela acabou colocando na cabeça dela, né? Normalmente acontece isso, que já que aquilo faz mal, eu não gosto daquilo. Eu não quero saber daquilo. E ela acabou não gostando. Mas quem não gosta de uma carne com gordura? É um alimento maravilhoso e que a gente tem possibilidade de. Então a gente não está pedindo para os nossos pacientes comer um franguinho magro com salada e a pessoa fica ali naquele sofrimento, né? Fica naquele sofrimento, meu Deus, eu tenho que baixar essa insulina, mas nossa, não. Não, você está comendo um alimento extremamente. Cada refeição é uma delícia e com isso você está conseguindo baixar a sua insulina e ter os resultados que a Júnia acabou de falar. Por isso que é maravilhoso e por isso que eu me reencontrei na nutrição. A Júnia começou já assim, mas eu me reencontrei na nutrição vendo os pacientes, os seguidores tão felizes com uma estratégia. Sendo que antes, o nutricionista, Júnior, você não teve essa. Nós éramos a pessoa que era procurada para fazer os outros sofrer. A gente era procurada
Vou na nutricionista. Significava o quê? Vou ter que fazer restrição, vou ter que sofrer, vou ter que, Uhum. né? E, É, a estratégia carnívora, pessoal, o que a Dani falou tem toda razão. Ela traz saciedade, a carne é palatável, nós reconhecemos a carne como um alimento natural fisiologicamente, ela entra no seu estômago, você não vai ter inchaço, você não vai ter desgaste, você não vai ter uma digestão com gases, você não vai ter problemas gástricos, não vai ter nada, tá? Você vai fazer o cocô que você precisa fazer, não ficar fazendo várias vezes por dia um cocô que na verdade é resultado de uma má nutrição, porque não virou vitamina, mineral, aminoácido, não virou nada, e aí foi embora porque era um alimento pobre em nutrientes, né? Que é o que acontece com quem come muito fast food, muita porcaria, aí depois coloca fruta, aí coloca álcool, coloca açúcar, coloca arroz, coloca feijão, mistura bom, mistura ruim, come de tudo, vai um monte no banheiro, chega lá, um monte de problema de saúde e fala, mas meu intestino é ótimo, doutora. Eu vou no banheiro várias vezes por dia. Quem disse que a frequência significa saúde? O que significa saúde? Você esvaziar o seu trato gástrico, esvaziar o seu intestino, você fazer fezes na cor certa, no aspecto certo, e principalmente o seu intestino não ficar inflamando a parede do intestino com aquele plasma que causa permeabilidade intestinal. A pessoa nem sabe o que eu tô falando, e ela acha que tem saúde intestinal. E aí a gente vai explicando. E aí a pessoa vem para uma estratégia carnívora nos primeiros dias, ela se limpa. E ela se encontra, por isso que não querem, às vezes migra para low carb depois, sim. Eu entrego 2 dietas, tá, Dani? Eu nunca entrego só a carnívora. A pessoa fala, eu quero só carnívora. Tá, tudo bem, mas tá aqui a low carb, é uma segunda dieta, por isso que vai mais de 40 páginas, 50, tem até 60. Por quê? Porque a pessoa tende, nos primeiros tempos, a se animar igual o cavalo do Paraguai, sabe? Bota uma pilha aqui, aí depois a pilha acaba e vai. A pessoa desiste pode uma festa, desiste porque saiu para um bolo de milho, desiste porque saiu para uma torta de aniversário. Então o que que eu faço? Eu entrego uma dieta carnívora e digo, ó, aqui está a dieta do lixo, que não existe, que eu não sou gari, e tu não é lixo. É a dieta do luxo. O dia que tu quiser sair, tu vai sair para este bolo, para esta pizza, para este pão, para este biscoito, para este mousse, e aí eu coloco as receitas no carb que a pessoa precisa, para que ela saia sem sair. Ou seja, eu saí da carteira, mas eu continuei produzindo corpos cetônicos, cumprindo ali as minhas receitas que a Juni passou. Tenho certeza que a Dani faz a mesma coisa, porque a gente dá um suporte, dá o acompanhamento para a falha do paciente. Porque não Sim. vamos criar carnívoros perfeitos, gente. É um processo. A pessoa entra nessa estratégia carnívora, se você for rígido, é difícil abrir mão. É simples, mas não é fácil. São duas coisas diferentes. É simples, mas não é fácil. A gente tá Então, num mundo, a isso, gente tá num mundo rodeado como é de... que a pessoa vai ficar sem pão do dia para noite? Eu adoro pão. Eu acho que eu vou deixar o paciente sem pão. Eu passo várias receitas de pão. Qual você gostou mais? Essa aqui? Então, essa aqui. Faço receita de bolo carnívoro, de chocolate. É carnívoro. Então, assim, a pessoa tem que ter a sua válvula de escape para os dias em que ela não aguenta mais comer carne. Só que o que que acontece? Todo mundo gosta de carne. Até o vegano, quando volta a comer carne, ele descobre que ele ama carne. Eu tenho muitos veganos que eram veganos e hoje não são mais. E eu atuo com eles de maneira gradativa, conversando, explicando, e eu entrego receitas, sim, de coisas que eles estavam acostumados. Gente, vegano come muito carboidrato. Que como eles restringem a proteína de alto valor biológico, proteína de verdade, proteína da carne vermelha, proteína animal e gordura animal, eles focam muito em receita que vai bastante farinha vegana, farinha é grão de bico, soja, meu Deus, soja, gente, soja, transgênico. Nossa, meu E aí Deus. eles vêm com esses problemas de saúde. Então eu vou inserindo aos poucos, e quando eu vejo, eu tenho carnívoros, ex-veganos, orgulhosíssimos, e não querem mais voltar a ser veganos, porque eles encontraram saúde. É palatável, dá saciedade, é extremamente nutritivo, te dá poder, te empodera para resistir ao doce, te empodera para resistir ao carboidrato. Você precisa resistir? Não. Você pode ter as receitas. Low carb, very low carb, keto, para sair de uma estratégia carnívora sem sair da cetose, sem se inflamar, sem cair na carbolândia. Tudo isso é expertise de consultório. Então, os pacientes têm que se sentir acolhidos nas suas fraquezas, né? E o que não acontece naquela dietinha coloridinha, né? Porque aí é baseado em restrição calórica. O que que acontece? Você tem que comer exatamente o que está ali naquela quantidade. E aí, às vezes, você não aguenta, fica um tempo, emagrece, depois ganha tudo de novo. Ganha tudo de novo porque ela não era real. Ninguém pode ser escravo de uma balança, ninguém pode ser escravo de um copinho dosador, ninguém pode estar toda hora na loja de natural, a granel, comprando 1.000 farinhas, comprando 1.000 coisas na loja de naturais, vai na feira toda a vida, 2 vezes por semana tem que comprar um monte de Nossa. verdura, um monte de coisinha. E para Carne, fazer tudo carne com aquilo? cantinho, não pode passar de uma palma da mão. A bom catacuquinho não existe mais. As pessoas não tenta mais. As pessoas não querem mais isso. Elas querem praticidade de chegar em casa, tendo 10 minutos para comer, pegar um hambúrguer pronto, 100% bovino, Nossa, colocar na fácil demais. frigideira, em 3 minutos estar pronto, se sentir saciado para ganhar a vida na rua, que não tá fácil, não. Mulherada que trabalha, mesmo que em casa, tem filhos, também não tem tempo para si. Não fazem uma estratégia muito elaborada para esse povo aí, porque eles não vão querer seguir. A estratégia carnívora é extremamente simples, ela não é fácil, ela é simples, porque é difícil resistir a essa gama de ofertas, gente. Você vai no shopping, 90% que está na praça de alimentação não serve. Você Não vai no serve. mercado, 90% que está na gôndola do supermercado não serve. Mas tudo tem solução. O que que eu entrego lá na dieta? E que eu oriento os pacientes dela. Como se alimentar na lanchonete, na pizzaria, no japa e no fast food. Tudo tem jeito, eu ensino. Vai lá, pede um hambúrguer, tira o pão, bota alface ao redor, tá tudo certo. Não quer comer pão, você vai comer pão. Vai pedir uma tábua, pede um coração, um alcatra, um pepino, um ovinho, um palmitinho. Faz uma tábua de frio e de proteína, você vai se sentir saciado, vai sair com os amigos, você não vai ficar contratando com o ambiente, né? Vai num restaurante, aquilo, tem salada e tem carne, vai se servir de proteína de salada. Ah, eu gosto muito de sempre comer fora, vai numa churrascaria, vai comer fora, não precisa ficar dentro de casa fazendo bife, né? Até porque a estratégia carnívora, gente, ela permite isso, ela te dá liberdade. Você consegue
Você consegue fazer vários tipos de receitas, você consegue comer em vários restaurantes, porque a proteína ela tem que estar no restaurante. A Dani sabe, as Zoran não pode deixar de oferecer proteína, né? Então a gente consegue aí, sobreviver nessa sociedade Carbolândia. A gente tem vida social, a gente se diverte, a gente vai no casamento, a gente come, tá tudo certo. A minha pequena agora foi num hotel, um resort. Olha a história. Ela foi no resort Fazenda Parque Hotel, que fica aqui em Gaspar, em Santa Catarina. Tudo open. A comida é melhor do mundo. Café colonial é servido todos os dias, de manhã e à tarde. Pizza, sorvete, é tudo livre, Dani. É muito, muito livre. E ela, tendo diabetes tipo 1, ela está desde 2016 nessa vida, né? Eu enviei para o hotel arroz de conjac, macarrão de conjac, lasanha de conjac, e encaminhei um chocolate 80% diet, que eu uso há muito tempo, já mandei chocolate para ela, e encaminhei alguns itens ali e o adoçante que ela usa. E aí eu mandei receitas pro chefe de lá, eles não cobraram nada mais, tá, gente? Fazendo propaganda do lugar lá, não ganhando nada, tô só contando a história. E aí o chefe lá, ele produziu as receitas que eu mandei. A minha filha comeu super bem. Olha, que legal. Eles botaram adoçante no iogurte, fizeram um overnight com chia, morango, porque ela é alérgica a ovos, né? Fizeram um overnight, fizeram lasanha com conjac que eu mandei, serviram salmão com salada, com legumes. Fizeram várias sobremesas à base de bater nata com creme de leite e botar adoçante, ou seja, fizeram chantilly, colocaram frutinhas de tiro, morango em cima. Olha, a coisa mais linda. Ela mandou as fotos, ela se alimentou de maneira cetogênica por 3 dias nesse resort. Simplesmente eu mandando ali umas receitinhas, falando com a nutricionista, fulana, nutricionista do lugar lá, e me encaminhei alguns ingredientes que eu sabia que ia ser difícil deles encontrarem mesmo. É difícil de encontrar, eu não queria também causar muito trabalho pro hotel. Foi maravilhoso. Então, assim, se num resort, open food, ela conseguiu não sair da estratégia, quem dirá vocês indo no restaurante que vocês estão escolhendo, gente? Então, se vocês conseguem fazer estratégia carnívora em qualquer país do mundo, eu atendo 6 países atualmente, eu tenho certeza que a Dani faz online também com vários países. Sim, Todo mundo tem acesso à carne em qualquer todo lugar. mundo. Esquimó, peixe, é direto. Peixe, eles consomem muita gordura, ômega 3 do peixe, é o que Sim. eles mais consomem, porque a fonte de energia deles é a gordura. Você não tem padaria no Polo Norte, você não tem padaria em regiões inóspitas de gelo. Então, eles consomem muita proteína até lá, até nesse lugar. Então, quem dirá nós com acesso a todo tipo de proteína que nós temos. Tem uma paciente minha que tem uma certa dificuldade nas Filipinas também. Ela disse que lá é muita carne de frango, muita carne de porco, e a carne vermelha é um pouco mais difícil. Então, ela supre aí com frutos do mar e tudo mais, né? Ela Uhum. faz variada. Tem alguns lugares que é um pouco mais difícil, mas nós conseguimos, gente. Isso até carne é acessível para todos. E não pode ser carne cara, né, Dani? Pode ser carne Não, barata. dá pra você economizar. Inclusive, eu considero você fazendo do jeito certo uma estratégia muito mais barata, porque você deixa de comer um número de Também itens, você deixa de comprar um número de itens enormes, né? Tanto que o mercado, eu demorava muito mais, agora meia horinha você faz um mercado. Fora que você economiza tempo também, né? Eu falo assim, né? Eu uso uma boca do fogão. Quando a gente tá numa dieta tradicional, a gente usa as 4 bocas e mais o forno, né? E ainda assim não está de acordo, porque segundo as guidelines tem que ser super colorido. Então você usa Colorido. bocas do fogão e a bancada vira um tal de descasque e pica de oxalato gigante. Porque você É, tem que imprimir todas as cores que existem no arco-íris, né? Parece uma bandeira. Então, assim, isso aí se simplifica tanto na carnívora. sim. Eu olho para trás, Dani, no meu tempo de low carb, eu olho, né? Que eu tinha assim, metade do prato era proteína. Já era muito correto, era o protocolo Bursting, É, que eu pratico sim. para diabético, Dr. Bursting, Dr. Richard Bursting, né? É o protocolo que eu pratico para diabético. Só que ainda assim eu noto o quanto poderia ser melhor se colocasse 75% de proteína naquele prato pro diabético, né? Sim. E aí o resto de vegetais, legumes e frutas de baixo amido. Então a pessoa tem uma dieta variada, colorida e ainda com uma estratégia de maior aporte proteico. É saúde, gente. Assim, ó, duvidem, não acreditem na Dani, não acreditem em mim. Simplesmente paguem, literalmente, para ver. Pague pra ver. Uhum. Paguem para ver. Não Pague pra custa. ver. Às vezes, assim, 2 saídas em restaurante fast food, vocês gastam o valor de uma consulta, tá? Uma nutricionista que entrega uma dieta para mais de um mês e vocês estão aí, sim, envenenando de graça, deixando de praticar uma estratégia simples, saborosa, fácil, tranquila, econômica, eu considero econômica quando você se alimenta corretamente com todas as partes de carne, não só filé mignon e alcatra, né? Você tem que saber comprar carne. Então, assim, Exatamente. paguem para ver que realmente não são só esses 5 motivos que nós apresentamos hoje. Tem muito mais razões que tornam a estratégia carnívora extremamente revolucionária. Isso mesmo. E falando, só pra gente finalizar, porque já passamos de 1 hora de live, assunto, a gente foi igual, a Juni falou que dá pra fazer 50 lives que vai ter assunto sempre. Dieta carnívora é um assunto muito amplo. Mas a Juni estava falando das questões de a gente ter opções. Quando você sai da estratégia carnívora, você não sair para uma coisa totalmente fora, mas você sair para uma low carb, você sair para uma cetogênica. Tem doces cetogênicos, nossa, eu adoro aquele creme de leite, sabe? Ou creme de leite fresco com chocolate amargo em pó. É como se eu batesse chantilly com chocolate. Fica um chantilly de chocolate. Fica parecendo um gelato, sabe? Desses mesmo. Você coloca um pouquinho no congelador, já fica maravilhoso, enfim. Sim, sim. E aí tem uma pergunta aqui, por que eu tô puxando esse gancho? Porque tem uma pergunta aqui da Elsa falando assim: boa noite. Gostaria de saber se vocês têm alguma dica para a halitose devido aos corpos cetônicos. Sim. Eu sei que essa halitose, ela, se você permanece, ou seja, você segue a dica da Juni, né? De quando você sair, você ainda se manter numa cetogênica, se você permanece, a tendência é naturalmente acabar. Mas tem gente, né, Juni, que fica sai e volta, sai e volta, sai e volta. Aí vai ficar
com essa halitose, porque esse sai e volta, né, provoca isso. Toda hora você sai da cetose, volta pra cetose. Sai da cetose, volta pra cetose. É muito melhor você permanecer, raramente sair, mas não sair, sai e volta direto, né? Sim, ó, só esclarecendo, né? A questão da halitose é uma doença, gente. A halitose é uma doença. E a pessoa, independente da dieta dela, se ela tem a halitose, tendência a ter halitose, principalmente, não é questão da dieta, é uma doença que a pessoa já carrega, tá? Muitas pessoas melhoram, inclusive, com a estratégia carnívora. Então, se a pessoa está tendo halitose na estratégia carnívora, tem várias coisas que você pode estar fazendo, tá? Você pode fazer uso de morder cravo da Índia, morder gengibre, isso aí, além de tudo, é bom, né, pra gente. Você pode passar fio dental com mais frequência quando você come carne, é muito normal as fibras da carne permanecerem entre os dentes. Escovar os dentes às vezes não é suficiente, mas isso, gente, é para qualquer dieta. Não esqueçam que na estratégia variada, você também come carne e também tem que fazer uso de fio dental. Você pode utilizar aí água com sal, com mais quantidade, para ver se você realmente não está aí com perda de eletrólito. E aí sim fica perigoso, tá? Você não pode fazer uma estratégia de baixo carboidrato com pouco sal, achando que sal faz mal. Sal não faz mal. E isso aí pode sim gerar aí uma certa acidez. Então, você tem que cuidar também dessa questão. Eu uso na minha consulta um medidor de pH quando a pessoa relata que tem halitose, para ver como é que está esse pH na saliva da pessoa. Para o paciente, eu passo uma água mineral. O que é essa água mineral que eu chamo de água especial? 1 litro de água, uma colher de cafezinho, uma colher bem pequena, de cloreto de magnésio PA. O que significa PA? Para análise. Por que PA? Porque ele é mais puro. Ele é quase 100% de pureza. Ele é para análise. Então, você encontra na farmácia por 3, 4, 5 reais, não mais que barato. Muito barato. Você vai pegar a água, 1 litro de água boa, uma água de qualidade, uma água mineral. Você vai colocar uma colher de cafezinho de cloreto de magnésio PA, uma colher de cafezinho de bicarbonato de sódio PA. Bicarbonato de sódio nós produzimos, nós podemos consumir uma quantidade ínfima assim, de bicarbonato e está tudo bem. E isso muitas vezes auxilia ali na questão da halitose, para quem tem halitose, auxilia na questão da recuperação celular, para quem vai faz musculação e sente dores. O cloreto de magnésio, gente, é uma suplementação de magnésio. O magnésio atua na regeneração do músculo. Então, é bom para funcionamento intestinal, é bom para muita coisa. Pele, magnésio é vida, tá? A suplementação de magnésio é muito importante, e dependendo do paciente, eu passo a prescrição de suplementos de magnésio diversos. E esse é uma água que se tomava antigamente. Vejam bem, antigamente, os nossos avós, eles não tinham uma alimentação suja, tá? Não se enganem. Eles comiam os frutos da terra que eles plantavam sem agrotóxico, eles não consumiam álcool como se é consumido hoje, e o carboidrato não era assim, gente. Tinha que fazer, plantar o trigo, botar no moinho de madeira, não de metal com cádmio, metal pesado, era moinho de madeira. A manteiga era batida ali na fazenda mesmo, era tudo do sítio. E aí eles se alimentavam do que eles produziam. Eles não se sujavam de agrotóxico, metal pesado, um monte de álcool. Eles trabalhavam no sol, faziam exercício físico naturalmente, porque era lida da roça. Hoje em dia as pessoas não se limpam, não se exercitam, consomem um monte de porcaria com agrotóxico, metal pesado, subtores endócrinos. E aí o que acontece? Essa água era utilizada antigamente. Isso é coisa antiga, gente. A água com boletim de magnésio e bicarbonato de sódio era usada como remédio. Se usava para prevenir câncer, os antigos diziam, né? E faz sentido, porque ela alcaliniza um pouco. E não existe câncer num corpo alcalino, só existe no corpo ácido. Então faz sentido. Mas o que eles usavam? Muitos chás, muitos chás. Eles usavam maná, Dom Araújo. Eles usavam, da marca Dom Araújo, eu lembro até hoje que meu avô usava. Eles usavam óleo de rícino, óleo de fígado de bacalhau, eles usavam elixires, jamais remédios, sabe? Existia o boticário, não existia farmacêutico. Então existiam muitos elixires, tinturas, chás. Então existem vários chás, né? Eu sou formada também na questão de fitoterapia, eu era terapeuta, antes de terminar a nutrição, eu já praticava atendimentos como fitoterapeuta. Então existem chás para halitose, existem tinturas que ajudam também nessa questão, existem formas de alcalinizar o seu corpo. Então a halitose é uma coisa tão ínfima, perto dos benefícios da carnívora, e vocês ainda podem tratar a halitose. Então não se preocupem tanto com esse detalhe que tem solução e foquem em consumo de carne, que carne é vida. Tem mais alguma outra pergunta, Dani? Não. Não, também era sobre a halitose, já respondemos. A Joana perguntou: quem faz carnívora não pode comer frutas? Joana, você pode comer o que você quiser. O poder é uma coisa, né? Agora, o que nós devemos consumir? O nosso corpo precisa consumir? É carne. Então, na carnívora, você deve comer carne. A quantidade, eu sou nutricionista, fazer de acordo com o seu objetivo, tá? Com a sua estratégia, o seu objetivo tem que estar alinhado. E com relação às frutas, a Dani vai concordar comigo. Tem frutas excelentes na estratégia carnívora que podem ser inseridas na tua estratégia. Por exemplo, abacate, coco, morango, acerola, mirtilos, frutas pequenas, escuras, são ricas em antioxidantes. O abacate e o coco são frutas ricas em gordura. Também tem um pouquinho de carboidrato, tem um pouquinho. Mas ela é tão rica em gordura. E detalhe, as pessoas que têm câimbras e acham que precisam de banana por causa da questão do potássio, elas estão enganadas. Porque existe uma fruta com mais potássio do que a banana, que é o abacate. Então, se você acha que vai fazer falta, porque a banana é rica em carboidrato e não entra muito na carnívora que quer produzir cetonas, né? Você consuma, então, abacate. Aí não gosta de abacate, consuma coco. Aí não gosta de coco, então consuma limão, acerola, um pouquinho de kiwi, frutas mais cítricas, mas jamais melão, melancia, manga, banana, uva, porque elas têm muito alto índice glicêmico e algumas índice carbo. Então, evitem, para vocês não deixarem de produzir corpos cetônicos na estratégia carnívora. Mas pode comer fruta? Pode. Na carnívora estrita? Pode? Não, na carnívora estrita o objetivo é você fazer uma alimentação bem ancestral, se baseia em o quê? Em sal de qualidade, água de qualidade e carnes. Então, na estrita, ela não entra muita fruta, é óbvio, porque o nome já diz, é estrita. Na carnívora flexível entra? Entra. Claro que entra. E é a sua nutricionista que vai determinar quais frutas são interessantes, porque a gente define de acordo com o seu objetivo, né, Dani?
Exatamente. E quando você faz durante um tempinho a carnívora estrita, depois você também vai aprender a ouvir o seu corpo e saber identificar o que faz bem pra você. Normalmente o abacate, ele é bem tranquilo. Difícil ele fazer mal pra alguém. Já o coco, eu já senti em mim mesmo. Por ele ter mais fibra, ele, às vezes, se eu como, eu adoro coco. Se eu como, né, uma quantidade razoável, nem muito de coco, eu já fico com uma diarreia. Então, assim, você começa a se ouvir, você começa a se ouvir o seu corpo, que você vai também identificar. Por isso que eu acho importante todo mundo, durante pelo menos um tempo, fazer uma dieta, né, mais à base de carnes, que aí quando você vai introduzindo outros alimentos, Você você consegue começa a se perceber, e você começa a se perceber melhor. Isso é muito bom também, você já, porque antes eu sempre comi coco. No meio, tá no bolo ali, tá? Nunca, né? Aí junto com o carboidrato. E aí, com o meu intestino limpinho ali, jogar um coco, dependendo da quantidade, como eu gosto, né? Aquele coco, tipo, em flocos, assim. sim, Às vezes dá um revertério, viu, Juni? sim. Vou te confessar. A gente sabe que quando a gente está com uma alimentação limpa, a gente se desintoxica muito rápido. A gente entra numa Sim. fase tão leve, tão limpa, que quando a gente introduz algo que o nosso corpo lembra, opa, isso aqui te inflamável, eu não aceito mais, você tem diarreia, você tem reação, que antes você não tinha, porque você estava tão socada de alimentos, de todo tipo de macronutriente, todo Sim. tipo de fonte, que o seu intestino estava cheio de fezes, cheio de bolo fecal fermentando, com gases, distendido do homem, com aquela circunferência abdominal aumentada, dor de cabeça, má digestão, você nem sentia, você normaliza esses sintomas. Ah, eu comi e fiquei ruim. Normal. Aí vai ali, toma um antiácido. Aí eu comi e fiquei ruim, fiquei constipada, toma um laxante. Toda a vida se entupindo de porcaria, porque isso é porcaria, né? Remédio só remedia, não cura, não trata a causa, só trata o sintoma. Então, assim, quando a gente faz uma estratégia mais limpa, numa estratégia carnívora, a gente está numa estratégia muito limpa, nosso corpo reage, principalmente com glúten. Comigo é o glúten, tá? Nossa. Cabeça, é na hora, assim. Eu comi, endurece meu estômago, e aí eu não sou celíaca. Eu não sou celíaca, só que todos somos sensíveis e intolerantes. Só Todos, que final disso todos. aqui, né? E aí o glúten não é interessante para ninguém. Só que a estratégia carnívora é tão maravilhosa, que ela tratou a minha intolerância à lactose. Hoje, na estratégia carnívora, eu consigo consumir leite, que antigamente, se eu consumia, eu tinha diarreia. Então, a carnívora, ela melhora a sua biota intestinal, te torna mais saudável na sua digestão, no seu gastro todo fica tratado, a pessoa com síndrome de Crohn, síndrome do intestino irritável, inflamação crônica do intestino, nada mais é, gente, do que problema de alimentação. Quando você começa a alimentar mais limpo, o seu corpo vai se autocurar, ele é feito para se autocurar, a gente não é feito para ser doente, a gente é feito para se autocurar. A autofagia vem com jejum e alimentação limpa. Então, assim, a gente consome errado, no meio de uma estratégia limpa, a gente sente o que nos faz mal. No caso da Dani, a fibra do coco causa aí uma ligeira nela, né? No meu caso é glúten. Glúten me estraga. E, Ah, no mas o entanto, o que? glúten também, o glúten. Deriva glúten. Eu nem Hoje, como mais, assim, nem numa das exceções é bem raro, assim, bem raro mesmo. a estratégia carnívora me curou aí, acho que 80% da minha intolerância ao leite, tá? Ao leite. E eu vi vários Maravilha. pacientes da mesma forma, uma benção. A Elza tem uma pergunta aqui. Ela diz duas, mas eu só encontrei uma. A cetogênica aceita até quanto de carboidratos? Primeira pergunta dela, né? Acho que a segunda tá na mesma pergunta, tá? A cetogênica aceita até quanto de carboidrato? Gente, a cetogênica raiz é 90%. 70% gordura, 20% de proteína e o 10% de carboidrato é tão ínfimo e praticamente inerente naquelas fontes ali que você vai ingerir. Por Uns exemplo, vai 20 a comer 30 gramas, mais ou menos, de carboidrato. a gordura da gema vem com carboidratos, tá? Então, ali no ovo, você já está consumindo um certo carboidrato. Então, basicamente, na cetogênica, você não vai consumir uma fonte de absorção simples de carboidrato. Por exemplo, entra aipim na cetogênica. Olha só, se você Não. colocar uma colher assim. Uma, uma colher de chá de aipim. Então, assim, você vai bater na questão do carboidrato do ovo, Dos né? vegetais. Vegetais, de alguns legumes de baixo amido, com muito cuidado. Porque a cetogênica raiz, que você se refere. A very low carb e a cetogênica, no sentido geral, de produzir cetona, que a gente encontra também na cetocarnívora, aí você faz a sua quantidade conforme seu objetivo e sua capacidade. Veja bem, a dieta, ela vem para se adequar ao paciente também, e o paciente também se adequar a ela. Por exemplo, se você socar em um paciente uma dieta que ele não consegue seguir, essa dieta não é para ele. Você tem que adequar a dieta mês a mês para a realidade dele. Rotina de trabalho, rotina de paladar. Opa, eu estou acostumado com o meu paladar muito infantil. Eu como 40 vezes por mês doce. A pessoa come. Um paciente me contou. Ele anotou no caderninho. Toda vez que ele comeu doce, ele achava que comia pouco doce. Não dele anotar. Em um mês, ele comeu 40 vezes, ou seja, uma vez por dia, mais um pouco. Ou seja, ele comia muito doce. E aí a pessoa entra numa dieta com a nutricionista, no primeiro mês ela reduz para 15 vezes. Não é bom? É Nossa, maravilhoso. maravilhoso. Então você tem que entender que a dieta de vocês é uma coisa individualizada. É igual roupa. Não fica bem para todo mundo. Então ela tem que ser ajustada, vai na costureira, aumenta aqui, aumenta lá, diminui aqui. A dieta é da mesma forma, tá? Então, assim, a cetogênica ela aceita no máximo 10% de carboidratos, tá? Que é quase nada. E quanto ao aumento de sal para quem tem lipedema? Veja bem, Elza, o lipedema, ele não é causado pelo sal, tá? Agora, se você me perguntar se o cloreto de sódio, aquele sal de cozinha, comum, que não tem minerais e que é refinado, faz mal para quem tem lipedema, faz. Ele causa o edema, tá? Ele enche a perna, pé e até mãos, anéis ficam apertados. Aquele sal. Porque a pessoa vai consumir aquele sal com carboidrato, ela vai consumir aquele sal com fontes de amido, com frutose, que é açúcar, a alimentação e o sal errado. Ali na estratégia para lipedema, a gente trabalha, tanto eu quanto a Dani, a gente trabalha o quê? Com baixa quantidade de carboidrato para baixar a insulina e troca o sal. O sal vem para um sal
integral, de preferência sem aditivo químico e de preferência iodado. Tá? E a gente ajuda na compra, tem certeza que a Dani também, a gente ajuda na compra, vocês mandam foto esse não, esse sim, porque tem muito sal, que a pessoa acha que é um sal saudável, e assim, Até o eu tiro sal tem que ler o rótulo, né? tem que ler o Impressionante. rótulo, tem que ler o rótulo. Até do sal tem que Então, ler, assim, ler o rótulo. quem tem lipedema não tem que cuidar só do sal, tá? O sal, aquele sal comum, sem minerais, numa alimentação errada, vai te inchar, com certeza. Mas na estratégia que a gente passa, você não se preocupa com o sal. Quem se preocupa com o teu sal somos nós, e a gente vai te passar o sal certo. Então, não se preocupa com a quantidade, se preocupa com a qualidade. Se tu colocar um sal gostosinho na tua carninha, que ela fica saborosa, ele não vai te fazer mal. Porque você vai tomar sua água, vai comer sua carne, vai tomar o seu salzinho saudável. O problema é você encher de sal aquela carne, você preparou com óleo refinado, que é rico em ômega 6, que é inflamatório para o seu lipedema, que você vai comer com aquele grão cheio de agrotóxicos, cheio de amido, vai virar açúcar, açúcar vai te inflamar mais ainda, com aquele macarrão sem glúten que você acha que é saudável, com aquela aveinha que você acha que é saudável. Ali sim, ali o conjunto da obra fica uma porcaria. Isso aí. Gente, já estamos no nosso horário, mas ó, se a sua pergunta não foi respondida, saiba que essa live vai ficar salva. Ó, que boa notícia. Então, não deixe de deixar seu comentário. Aliás, deixa seu comentário ali. E se você tem mais perguntas, deixa sua pergunta também, que eu e a Juni vamos responder. Juni, foi um prazer essa nossa troca. A gente tem. Daria pra gente ficar horas, horas e horas aqui. Mas essa é a primeira live e estamos aqui, gente, nos empenhando para que vocês recebam informações de qualidade. Esse ano de 2025, eu tenho certeza que vai ser um ano que muita gente vai sair do engano, vai encontrar o estilo de vida que te traz saúde. E eu já estou muito animada, muito empolgada com o que está por vir, porque muita gente já está olhando, abrindo os olhos, experimentando, igual a Juni recomendou, experimentem, né? Pague para ver. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês que interagiram. Ricardo está sempre interagindo aqui. Rita. A Lu, o paciente, eu também Obrigada aí. ter todo mundo, né? A gente acaba se conversando e esquecendo aí os pacientes que entraram. Muito obrigada aí, pessoal. Muito obrigada pela confiança, né? Tenho certeza que a Dani também está na mesma situação. A gente está atendendo bastante pessoas. A gente entende aí que o país vive uma situação que não está muito favorável, né? E, no entanto, a gente está aí para ajudar no parcelamento, a gente faz desafio, a gente dá curso, a gente está sempre ajudando vocês. Conhecimento liberta, Com né? certeza, Então, com mesmo as certeza. pessoas que não conseguem fazer uma consulta, a gente está sempre ajudando de alguma forma, a gente Com não certeza. eu não posso pra ninguém. Eu não sou a Dani, né? Eu tô falando por mim, mas eu sei que a Dani é muito parecida comigo. Então, assim, a gente tá aí pra ajudar vocês, tá? O dinheiro tem que vir como consequência. Então, assim, ai, Dani, eu não posso esse mês, eu faço boleto, mas tem certeza que a Dani faz. Ai, eu não consigo ter uma consulta, me coloca no desafio, tem certeza que a Dani faz desafio também, faz grupo, né? Então, assim, vocês não pequem por omissão. Não sejam omissos com a saúde de vocês, porque quem não quer, dá uma desculpa, mas quem quer, dá um jeito. E a gente tá dando muito jeito pra vocês. Aqui hoje estamos de graça, oferecendo conteúdo gratuito, informando por mais de uma hora, né? Eu vi muitas pessoas que fazem curso para fazer, a gente dá, eu fiz várias lives, dá para fazer um curso, né? E as pessoas têm esse acesso gratuito a gente, né? Então, assim, ó, consumam carne, sejam felizes, não tenham medo, carne não faz mal, gordura não faz mal, sal não mata, se só for saudável, bebam água, né? Peguem sol e nos sigam sempre, que a gente está sempre com novidades, né, Dani? A gente É está isso sempre aí, com trabalhando. certeza. Acompanhem, porque só de acompanhar e aprender, vocês já conseguem aplicar muita coisa e ter muito ganho na saúde de vocês. Verdade. Uma ótima noite, um grande beijo para minha colega e para todos vocês que nos acompanharam e que vão ainda assistir essa live. Que Deus abençoe. Orgulho de ti, Dani. Beijão. Beijos. Tchau, tchau.